Olá, eu sou o Luciano e eu estou aqui hoje para trazer uma devocional para você. Se Deus te trouxe até aqui, é porque Ele quer falar com a sua vida. Amém? Eu quero ler aqui com vocês uma breve devocional que está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, os versos 11 e 12. E o tema é: Eu sei em quem eu tenho crido. O que vai falar para nós na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, os versos de 11 e 12? E diz assim: Para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo, capítulo 1, versos 11 e 12. Graça e paz, meus irmãos. Vamos falar um pouquinho a respeito disso. E eu quero compartilhar para vocês essa breve devocional, esse texto poderoso da palavra de Deus aqui em 2 Timóteo. Paulo, quando ele escreve essa carta, ele estava preso, abandonado por muitos, e ele era perseguido. Ele estava sofrendo por causa do evangelho, mas mesmo diante da dor, ele faz uma das declarações mais fortes de fé de toda a Bíblia. Eu sei em quem eu tenho crido. Paulo não disse, eu sei no que acredito. Ele disse, eu sei em quem eu tenho crido. E esse quem a gente tem que destacar, porque esse quem significa Cristo. O cristianismo ele não é uma religião baseada em ideias. Ele é um relacionamento com a pessoa de Cristo Jesus. Então nós temos que ter o chamado, ele vale mais do que o sofrimento. Paulo ele começa dizendo para nós, fui designado pregador, apóstolo e mestre. Então ele entendia que ele havia sido chamado por Deus. E qual era o chamado que ele tinha sido feito por Cristo Jesus? E esse chamado, ele trouxe para ele sofrimentos. Então hoje, muitos querem apenas as promessas do evangelho, mas Paulo nos lembra que seguir a Cristo também envolve renúncia, perseverança, fidelidade. Então o sofrimento ele não anulava o chamado de Paulo, não anula o seu chamado. Na verdade, ele confirma a sua fidelidade. Jesus ele nunca prometeu um caminho sem lutas, mas ele promete estar conosco em todas elas. Jesus ele nos disse, né, que ele estará conosco todos os dias. O Deus Emanuel é o Deus conosco. O outro ponto aqui que Paulo nos traz é que ele fala assim, eu não me envergonho. E ele não se envergonha, estando preso, algemado, jogado. Imagina, né? Paulo preso na segunda cadeia onde ele esteve ali em Roma, num lugar frio, humilhado diante de todo mundo. Aparentemente ele estava derrotado, mas espiritualmente Paulo seguia firme. E essa é a chave do cristianismo. Porque quem conhece o verdadeiro Cristo, quem conhece a Cristo verdadeiramente, não se vai se envergonhar dele, não se envergonha do evangelho. Então muitos hoje escondem a fé por medo da opinião das pessoas. E o que Paulo está nos ensinando? O que vale mais? Agradar a Deus do que ser aprovado pelos homens. O evangelho ele continua sendo o poder de Deus para a salvação, como a gente lê lá em Romanos. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê nele, primeiro dos judeus, depois do gentil. Ele é o poder de Deus. Nós não devemos nos envergonhar desse evangelho. O ponto 3 aqui é que ele diz, eu sei, que é o ponto chave para mim, eu sei em quem eu tenho crido. Irmãos, vocês sabem em quem vocês têm crido? Vocês sabem e conseguem confirmar essa fé diante das pessoas, diante dos homens, nas circunstâncias? Aqui está o centro desse texto, né? Eu sei em quem tenho crido. Então, Paulo, ele não baseava a sua fé nas circunstâncias, como nós falamos aqui na introdução, nas emoções, porque ele estava abatido, nem nas pessoas, como ele mesmo diz que elas o abandonaram. A confiança dele estava estritamente em Cristo Jesus. E essa frase que ele nos coloca, que traz intimidade, a convicção e a segurança que mesmo preso, Paulo sabia que Deus continuava no controle, que Cristo permanecia fiel a ele e nenhuma luta pode separar o crente do amor de Deus. Há dias em que não entendemos o que Deus está fazendo, mas mesmo sem entender, meu irmão, tudo, podemos descansar porque sabemos em quem temos crido.
O outro ponto que Paulo nos traz é que Deus é poderoso para guardar. Para guardar. Paulo termina dizendo, então, ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O meu depósito significa o evangelho, guardar no coração a nossa fé até aquele dia. O dia, Paulo quer dizer, é aquele dia que aponta para a volta de Cristo no juízo final. Paulo entrega a sua vida completamente nas mãos de Deus, assim como nós devemos entregar. E que verdade maravilhosa que nós vemos, né? Que a nossa salvação está segura em Cristo Jesus. Não é na nossa força que nos sustenta, é no poder de Deus. O mesmo Deus que salvou é o Deus que preserva. Aquele Deus que nos salvou é o mesmo Deus que vai nos preservar todos os dias. Então talvez hoje você esteja passando por lutas, por ansiedade, por medo, por perseguição, por desânimo espiritual. Mas lembre-se que a sua segurança não está no cenário ao redor, não no cenário político, geográfico, qualquer que seja a sua situação. A sua segurança está sempre em Cristo Jesus. Você pode não saber o amanhã, mas pode conhecer aquele que controla o amanhã. É Cristo Jesus, é o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Paulo então estava preso fisicamente, mas livre espiritualmente. O mundo viu um homem derrotado, mas o céu viu um servo fiel. E hoje, essa mesma declaração pode ser nossa. Eu sei em quem eu tenho crido. Se você sabe em quem você tem crido, em quem você crê, então você tem que afirmar isso. Então que a nossa fé não esteja firmada apenas em sentimentos, mas na pessoa de Jesus Cristo. Se essa palavra falou ao seu coração, curta esse vídeo, compartilhe, deixe seu comentário, envie para alguém que precisa ser fortalecido pela palavra de Deus, porque Ele é fiel. Aquele que é fiel e que iniciou a boa obra é fiel para terminá-la. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Que Deus os abençoe.